Se você é pré-diabético, diabético tipo 1 ou diabético tipo 2, com certeza vai querer saber quais tipos de frutas deve-se evitar o consumo para, dessa forma, controlar melhor a glicose. E no vídeo dessa semana eu vou dar 4 piores frutas para quem tem diabetes consumir no seu dia a dia, que podem aumentar a glicose e a médio e longo prazo aumentar a hemoglobina glicada e, consequentemente, favorecer o aparecimento de complicações a médio e longo prazo. Lembrando que são frutas menos indicadas para quem tem diabetes, então fique atento ao vídeo para poder aprender cada vez mais. Então, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a fruta de número 1 é o figo seco. O figo seco, infelizmente, é um alimento alto em quantidades de carboidratos e que vai causar o aumento da sua glicemia. Lembrando que nós vamos fazer uma rápida análise da tabela nutricional, considerando 100 gramas de cada fruta para facilitar o seu entendimento e a partir daí você verificar qual a porcentagem de carboidrato cada uma dessas frutas tem, além de fibras, de proteínas, de gorduras e assim por diante. Então, inicialmente, nós vamos avaliar o figo seco, 100 gramas, que vai ter uma quantidade de 249 calorias, que é uma quantidade bem elevada de calorias para 100 gramas de uma fruta. E, em relação à presença de carboidratos, vai possuir 63,87 gramas de carboidrato, ou seja, uma quantidade considerável. Nós teremos quase 64% de carboidrato em 100 gramas da fruta. Em relação à presença de proteínas, 3,3 gramas, não é um alimento proteico. Em relação à gordura, 0,93 gramas, também não é uma fruta que tem tanta quantidade de gordura. Em relação à presença de fibras, nós teremos 9,8 gramas de fibras, então quase 10% aí é fibras, mas não é uma fruta indicada para quem possui diagnóstico de diabetes. Apesar de não ser tão utilizada, tão encontrada facilmente, se você que possui diagnóstico de diabetes tem o hábito de consumir, você pode estar dificultando o controle da sua glicose por causa do consumo do figo seco. Então, já anote essa fruta para deixar de lado, tá ok? E a fruta de número 2 são as uvas passas, sem sementes, para poder facilitar o seu entendimento. Elas, infelizmente, são outras frutas que a gente considera secas e tem alta concentração de carboidrato, de frutose, com baixa quantidade de água, deixando mais concentrado ainda a fruta, o que acaba sendo algo que não é interessante para quem tem diabetes. Então, em 100 gramas de uva passa, nós teremos 299 calorias, é uma quantidade bem elevada, maior ainda que o figo seco. Em relação à presença de carboidratos, nós teremos 79,18 gramas de carboidrato, de açúcar, de frutose, ou seja, quase 80% é carboidrato, que é um prato cheio para aumentar a glicose. Quando a gente pega o potinho de uva passas, que vem geralmente 200, 300 gramas, e come a metade, a glicose vai subir e, infelizmente, isso não é interessante para quem possui diagnóstico de diabetes. Já em relação à presença de proteínas, 3,07 gramas, também não é uma fruta proteica. Em relação a gorduras, 0,46 gramas, não é também uma fruta gordurosa.
Já em relação à presença de fibras, 3,7 gramas, o que acaba sendo inferior ao figo. Então, uva passa deve ser evitado, é um alimento que não é indicado para quem tem diabetes, então a gente acaba considerando como um pior alimento para diabéticos, no caso, as frutas, tá ok? E a fruta de número 3 é o damasco seco. Muita gente acaba tendo dúvida em relação ao consumo do damasco e, infelizmente, o damasco também é um alimento rico em carboidrato, em frutose e que, se você utilizar em quantidades maiores, vai acabar subindo a sua glicemia, ou seja, o açúcar no seu sangue. Então, nós vamos avaliar aí agora 3 unidades que correspondem a 30 gramas de damasco, e aí nós teremos em 30 gramas 71 calorias. Já em relação à presença de carboidratos em 30 gramas de damasco, nós teremos 19 gramas de carboidrato, ou seja, 63% do damasco é fonte de carboidrato. Então, arredondando aí para 100 gramas, que daria em média 10 unidades de damasco, nós teríamos 63 gramas de carboidrato. Então, o damasco é uma frutinha bem pequena, as pessoas acabam comendo 5, 6, 7 e isso vai causar o aumento da glicemia. Em relação à presença de proteínas, 1,1 grama, então não é um alimento proteico, não é uma fruta proteica. Já em relação à presença de gorduras, 0 gramas de gordura, não é um alimento que possui quantidade de gordura, e presença de fibras, 2,3 gramas de fibras para 30 gramas de produto. Então, a gente deve evitar o consumo do damasco porque ele também possui baixa quantidade de água, o que deixa ele mais concentrado, com maior quantidade concentrada de frutose, que é o açúcar que vem da fruta, que é o carboidrato que é absorvido na corrente sanguínea e que fica aí circulando na corrente sanguínea e aumenta a sua glicose. Então, fique atento. E a fruta de número 4 é a ameixa seca. Outra fruta seca que não é indicada para quem possui diagnóstico de diabetes. Então, nesse vídeo você entendeu. Frutas secas não são indicadas para quem possui diagnóstico de diabetes. Eu quero que você comente aqui se você quer que eu grave sobre outras frutas que não são interessantes assim para o diabético e que o diabético deve ter atenção em relação ao consumo, mas que não significa que o diabético deve evitar. Então, comente aqui embaixo. Eu quero que você grave um novo vídeo sobre as frutas, que aí eu, observando que você está com interesse em aprender mais sobre as frutas para diabéticos, e aí a gente grava um vídeo novo, tá ok? Então, analisando 100 gramas de ameixa seca, nós teremos 240 calorias, uma quantidade alta também de calorias para 100 gramas de uma fruta. Em relação à presença de carboidratos, nós teremos 63,88 gramas de carboidrato, ou seja, quase a mesma quantidade de carboidratos de 100 gramas de damasco, ou seja, uma quantidade elevada de carboidratos de frutose que vai causar o aumento da sua glicemia. Em relação à presença de proteínas, 2,18 gramas, não é um alimento proteico, e gordura, 0,38 gramas de gordura. Pequena quantidade de gordura também. Já em relação a fibras, 7,1 gramas de fibras, uma quantidade aceitável. Então, no vídeo dessa semana você aprendeu basicamente quais frutas devem abandonar o consumo. Eu quero que você também comente aqui quais dessas 4 frutas você tem o hábito de consumir aí e se você consome com certa frequência, pois assim a gente vai conversando mais a respeito e a partir daí eu vou criando novos vídeos para facilitar o entendimento de vocês. Tá ok? E esse foi o vídeo dessa semana, onde nós falamos a respeito de frutas que o diabético deve evitar
abandonar para poder facilitar o controle da glicose e, consequentemente, ganhar mais saúde, qualidade de vida, boa glicemia e cada vez mais equilíbrio em relação ao tratamento do diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que tem dúvidas em relação ao consumo de frutas, e aí ele vai entender mais a respeito das frutas secas. Pois afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e dessa forma o YouTube vai entender que é um conteúdo de relevância, de qualidade e passa a recomendar para cada vez mais pessoas, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, pois dessa forma eu acabo ajudando vocês a encontrar o melhor caminho para poder controlar a sua glicose e, consequentemente, viver livre de complicações, com mais saúde, qualidade de vida, boa autoestima e um prazer em viver, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.